Bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre estratégias para atingir as metas em 2025. É muito interessante esse tema, por quê? Porque muita gente tem certas metas e metas todo mundo tem, porém não sabe como atingi-las. Se você conversar hoje, por exemplo, com uma pessoa pobre e falar: "Você tem metas?" Tenho. Você falar com uma pessoa rica: "Você tem metas?" Tenho. Se você falar com uma pessoa que está infeliz, você tem metas? Tenho. Uma pessoa que está feliz, tem metas? Tenho. Ou seja, as pessoas sempre têm metas. E o que diferencia as pessoas que atingem as suas metas das pessoas que não atingem as suas metas? Primeira coisa, as pessoas que não atingem as suas metas, elas criam dentro de si uma fonte de frustração. Ou seja, a pessoa passa por certo sofrimento porque ela tem que aceitar, ou ela não aceita e sofre muito, a vida que ela está tendo, que não é a vida que ela quer. Então, a partir do momento que uma pessoa começa a atingir as suas metas, ela vai gerando dentro dela um tipo de felicidade que é indescritível, que é uma felicidade que tem relação com você conquistar a vida que você quer, com você ser autêntico, com você começar a viver a vida que você acredita que deveria estar vivendo. Então, essa é uma grande diferença entre a pessoa que atinge as suas metas e a pessoa que não atinge. E quando a pessoa começa a atingir as suas metas, ela cria um mecanismo de retroalimentação. O que é isso? Simplesmente a pessoa começa a receber certas doses de felicidade, que a gente conhece hormônios como a dopamina, a ocitocina, a endorfina, que são vários hormônios que nos dão prazer e felicidade. Então ela começa a sentir isso e ela começa a não querer mais esses hormônios, por exemplo, associados a coisas de curto prazo. Ela sente tanto prazer em estar atingindo as suas metas e ser quem ela quer ser na vida, que isso vai se retroalimentando dentro dela. Então, basicamente, a primeira diferença é essa: a pessoa que começa a atingir as suas metas, ela sente um grau de felicidade, uma felicidade autêntica e uma felicidade que se retroalimenta muito mais incrível do que a pessoa que simplesmente não está atingindo as suas metas, tem um monte de sonho, um monte de desejo, mas simplesmente não está vivendo a vida que acha que deveria estar vivendo. E isso é muito importante. Bom dia a todos que estão falando aí no chat, sejam muito bem-vindos. Vocês podem utilizar o chat para fazer perguntas durante a nossa live, beleza? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a seguinte: vamos passar esse slide, que é: definir metas não é suficiente. Essa já é uma distinção clara que a gente precisa ter, que só em você ter metas não significa que elas vão se cumprir automaticamente. Não significa que você é uma pessoa especial ou que você é uma pessoa que pensa no futuro, porque meta todo mundo tem. Definir é um passo importante. Mas olha só, quando a gente pensa em definir, a gente pensa em organizar o que a gente quer. Quando a gente pensa em organizar, é, é claro, por exemplo, que quando você limpa a sua casa e você organiza a sua casa, o que vai acontecer? Você vai ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais organizado, um ambiente mais agradável. Então, o que vai tornando esse ambiente agradável é a organização. A mesma coisa acontece quando a gente organiza nossos pensamentos e a mesma coisa acontece quando a gente organiza nossos sentimentos. Quando a gente passa por um nível de organização, a nível de pensamento, a nível de emoção, a gente faz um detox e a gente coloca nossas metas num papel e através dessas metas a gente organiza como a gente vai atingir, é bem diferente de só ter uma meta. E Lourenço, como é que eu organizo como eu vou atingir? É justamente a aula de hoje. Eu vou ensinar 8 passos, 8 dicas, 8 formas de você organizar e estruturar as suas metas para você ter um 2025 incrível, cheio de conquistas. Beleza? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós deveremos utilizar metáforas. O ser humano utiliza metáfora o tempo inteiro. Por exemplo,
Quando a pessoa... E outra coisa, é importante a gente ressaltar o seguinte, existe a metáfora que você usa de forma positiva e existem as metáforas que você usa de forma negativa. Como é que você usa a metáfora de forma negativa? É o que as pessoas mais usam. A pessoa fala assim, o meu relacionamento está por um fio. Sabe que o fio não sustenta um relacionamento, mas é uma forma da pessoa expressar que o relacionamento dela não está bem, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a usar metáforas, qual é o tchan da metáfora? É que a metáfora ela consegue driblar a mente consciente e ela vai direto para a mente inconsciente. E quando ela se instala na mente inconsciente, sem essas barreiras, a pessoa começa a enxergar o mundo através daquela metáfora. Então, quando a pessoa fala meu relacionamento está por um fio, quer dizer o quê? Que ela simplesmente está passando por muitos problemas e que a pessoa que começou a entender isso, ela cria essa metáfora para o relacionamento dela. Então, as pessoas fazem isso o tempo inteiro através das metáforas. Como é que a gente pode entender isso melhor? Uma vez fizeram um experimento que nos Estados Unidos tinha um desenho chamado Bob o Construtor. E é interessante que esse desenho do Bob, ele tinha suas ferramentinhas ali, ele dizia, estou pronto. E quando ele dizia estou pronto, ele simplesmente conseguia fazer tudo o que precisasse para resolver o problema. Então, basicamente, pegaram várias crianças e crianças que às vezes não conseguiam fazer certas atividades, botaram essas crianças para assistir esse desenho do Bob o Construtor. Veja como o poder das metáforas é interessante. E a partir daquele momento, falaram para as crianças, vocês a partir de agora são Bob o Construtor. E as crianças, tá, eu sou o Bob, beleza. E você agora está pronto. Aí todos gritavam, eu estou pronto. E o que aconteceu? As crianças conseguiam fazer todo tipo de atividade de forma excelente, usando a metáfora do estou pronto do Bob o Construtor. Outra pessoa que se aproveitou dessa metáfora do você está pronto foi o Barack Obama em 2008. A campanha presidencial dele, ele utilizou esse slogan de você está pronto para a mudança, nós estamos prontos. E ele ganhou as eleições utilizando uma metáfora. Então, a partir do momento que você entende que as metáforas são importantes, muitos psicólogos, não todos, utilizam metáforas no set terapêutico para ajudar os seus pacientes a ressignificar problemas, para ajudar seus pacientes a ter uma visão diferente do mundo. Então, quando eu falo assim, por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é uma metáfora, porque a Amazônia não é um pulmão, mas ela gera bastante oxigênio, porque a mata da Amazônia é uma mata que boa parte ainda está preservada. Então, quando fala assim, fulano tem um coração de gelo, isso vai direto para a mente inconsciente e você entende que fulano é uma pessoa fria. Mas se você começar a falar, olha, fulano é uma pessoa que simplesmente ele não vai dar valor ao que você vai fazer, porque ele só pensa nele. A pessoa pensa, mas será que ele é assim mesmo? Mas quando fala que ele tem um coração de gelo, aquilo impacta diretamente e dribla a nossa mente consciente. Então, a partir do momento que você começa a utilizar as metáforas, você vai entender que elas têm um poder significativo. Então, imagine que você pudesse escolher uma metáfora melhor para a sua vida. Uma metáfora melhor que representasse onde você quer chegar. Por exemplo, vocês já repararam que o meu slogan aí, Lourenço Lima, ele tem uma cabeça de uma águia, tá? Essa águia ela foi feita justamente para o meu slogan, para a minha logomarca, e embaixo também tem um tipo de águia. Por quê? Porque eu uso pensamentos estratégicos como uma águia. Isso é uma metáfora, entendeu? Então, a partir do momento que eu penso na águia, o que uma águia faz? A águia, primeiro, ela sobrevoa muito alto, mais alto do que qualquer outro animal. Ela consegue chegar perto de camadas da Terra que nós chamamos de iesosfera, mesosfera, estratosfera. Ela chega
perto dessas camadas, então ela voa muito alto e ela consegue ter uma visão do todo. Então, para mim, na minha vida, sempre me agradou ter uma visão de forma dissociada, ou seja, ver as coisas de fora primeiro, olhar o todo para depois pensar no que eu vou fazer e como eu vou agir. Então, para mim, a águia ela é um animal que me traz uma metáfora muito importante. Por quê? Porque a águia, ela, quando ela vai, por exemplo, caçar um peixe ou caçar um animal, simplesmente a pessoa, o animal, nem sabe de onde ela veio. Ela simplesmente faz o que tem que ser feito de maneira objetiva, estratégica, e ela viu antes todo o cenário. Então, quando você pensa, eu vou usar uma metáfora para a minha vida, eu até tenho uma foto aí, né? Existem metáforas, por exemplo, que a pessoa está passando por uma situação terrível. Aí a pessoa fala, nossa, eu estou no inferno. Isso é uma metáfora. A pessoa está no inferno. Mas quando a pessoa fala assim, no inferno eu consigo extrair a luz para quando eu estiver no mundo novamente, eu ter aquela sabedoria, ou, por exemplo, essa flor aí que está nascendo num local completamente que não é interessante para ela, que não é um lugar fértil, com bastante terra, ela aproveitou uma coisinha ali para brotar. Então, basicamente, quando você vê certas coisas na natureza que dificilmente estariam ali, mas elas têm uma resiliência, elas têm uma força, você pode aproveitar para utilizar essa metáfora para impulsionar, às vezes, uma fase ruim que você está passando. Então, basicamente, essa é a importância do uso das metáforas e a partir do momento que você começa a entender o poder delas, você não entende de cara, mas você começa a usar, automaticamente algo muda dentro de você e vão ter momentos que você vai estar passando por uma fase ruim, mas você vai lembrar, eu sou como aquela flor. Então, por exemplo, outra metáfora que eu gosto muito de usar, inclusive eu já usei com alguns pacientes meus, e eu uso comigo muito, quando eu estou passando por alguma fase que algo que eu quero que aconteça demore, eu começo a refletir. O leão, por mais que ele tenha fome, ele não vai comer grama, ele não vai comer capim como o gado, porque ele é um predador. Leão come carne. Então, por mais que o que eu estou fazendo, por mais que o que eu quero atingir esteja demorando um pouco, eu continuo sendo um leão. Ou seja, isso está implícito o quê? Que eu continuo focado nos meus valores e nos meus objetivos. Eu não vou deixar de fazer o que eu amo, eu não vou deixar de cumprir com meus valores, eu não vou deixar de estar alinhado com a parte mais profunda de mim, de respeitar a mim mesmo, a minha palavra, o que eu falei que ia fazer, porque alguém falou assim, ah não, mas por aqui tem algo fácil. O fácil tem uma fila enorme. Todo mundo quer o fácil. Mas quando você está alinhado com seus objetivos, quando você está alinhado com os seus sonhos, você tem resiliência porque você sabe que está no caminho que você quer, que você escolheu. Então o leão, se ele passar uma semana sem comer, ele não vai comer capim, ele vai caçar, vai continuar caçando, porque ele come carne. Então não estou falando isso para ferir o sentimento de algum vegetariano por aí, é para entender que você, sendo um leão, você não vai deixar de fazer o que você realmente acredita por algum tipo de facilismo. Porque no final não existem atalhos para autenticidade, para você alcançar os seus sonhos. Beleza? Então, essa é a primeira dica. Vamos passar para a próxima dica, que é certifique-se que funciona. Como é que você vai certificar que a sua meta ou o que você está fazendo realmente funciona? Ou seja, você vai ter que fazer testes de evidência. A partir do momento que você começa a fazer isso, quando você começa a agir para você chegar no lugar que você quer chegar, você tem que se fazer certas perguntas. Por quê? Não é que você vai mudar a direção que você está indo. Não é que você vai mudar o seu sonho. Não é que você vai mudar o que você quer atingir. Mas você deve estar constantemente prestando atenção no teu plano. Você pode mudar o plano, mas a meta é a mesma. Por quê? Porque as pessoas mais inteligentes, foi constatado
que elas não ficam presas muito tempo à mesma ideia quando ela não tem frutos e quando ela não tem resultados. Eu vou contar um experimento para vocês muito interessante, feito por uma faculdade nos Estados Unidos. Essa faculdade, ela pegou uma parte ali do campus, onde tinha uma área que não estava sendo usada, e simplesmente eles fizeram um mini labirinto. E nesse labirinto, eles fizeram um experimento. Primeiro eles fizeram um labirinto pequeno e fizeram esse experimento com ratos. O que eles fizeram com os ratos? Eles botavam certos pontos com queijo. Então esse rato, ele começava a andar no labirinto, e quando ele encontrava o queijo, ele se motivava e continuava correndo pelo labirinto para encontrar mais queijo. E aí ele se motivava e continuava correndo pelo labirinto para encontrar mais queijo e assim por diante. Quando pararam de colocar o queijo, o rato rodou por um tempo, viu que não tinha mais queijo e simplesmente parou. Entendeu? Ou seja, ele viu que aquela estratégia não estava mais trazendo um resultado para ele e ele parou. E aí, o ser humano, às vezes, não tem essa capacidade. E como é que essa faculdade fez? Ela colocou esse labirinto e disse aos jovens da faculdade que ocasionalmente teriam recompensas nesse labirinto para as pessoas que quisessem fazer o experimento. Então, quando a pessoa começava a andar, ela achava, por exemplo, $50 no labirinto. E ela, nossa, $50, que massa! E ela continuava procurando. Às vezes achava $1, $20, $5, $50. E ela se motivava a continuar procurando. Depois de um tempo, esse experimento foi com vários jovens, eles pararam de colocar a recompensa. A placa continuou lá, ocasionalmente teremos recompensas. E o que aconteceu? Os jovens não paravam de procurar. Chegou ao ponto de alguns jovens invadirem a faculdade para ir procurar no labirinto, pensando, não, alguém está indo mais cedo do que eu e está pegando o valor. Então, eles continuavam procurando, e isso continuou acontecendo, eles foram catalogando durante um tempo enorme, mesmo que eles não tivessem mais recompensa nenhuma. O que isso quer dizer, Lourenço? Isso quer dizer que, às vezes, a pessoa vislumbra um pequeno resultado e quando aquilo para de dar certo, ela fica focada naquilo, buscando encontrar aquele resultado que talvez ela não tenha mais. Ao invés de ter a capacidade de certificar, olha, essa estratégia não está mais funcionando, será que existem outras estratégias que eu posso usar? Então, eu queria que vocês que estão aqui ao vivo anotassem 4 perguntas que vocês devem fazer a si mesmos quando vocês estiverem fazendo alguma ação para vocês saberem, será que essa ação que eu estou fazendo é a melhor? Continua sendo boa? Será que eu deveria continuar fazendo ou deveria pensar em outra coisa? Então, a primeira pergunta é a seguinte. Alguém pode colocar até no chat aí para ajudar. A minha situação parece melhor ou pior com o que eu estou fazendo? Porque você vai ter uma análise comparativa entre dois polos, melhor e pior, certo? A segunda pergunta que você deve fazer é a seguinte. Descreva de que maneira essa ação mudou a sua vida. O que está mudando quando eu faço isso? Porque existem certas metas que são internas. Por exemplo, a pessoa está meditando e ninguém notou mudança nenhuma na vida da pessoa. Ela não ficou mais rica, ela não ficou mais isso ou mais aquilo, mas internamente ela atingiu mais paz. Internamente ela atingiu uma capacidade de refletir maior. Ela está mais segura das suas decisões. Então você tem que analisar tanto coisas externas quanto coisas internas, que têm um benefício enorme também na sua tomada de decisão, por exemplo. Entendeu? A terceira pergunta que você deve anotar é a seguinte. Você pode ver alguma opção nova que não podia ver antes? Ou seja, quando você começa a tomar certas ações, você começa a perceber que quando você dá um passo, você simplesmente tem uma capacidade maior porque você está em outro lugar agora. Você não está naquele passo anterior, você não está ali atrás. Então, cada passo que você dá te oferece uma nova visão
e começa a trabalhar em tua consciência, em tua mente, vai abrindo, expandindo certas coisas que você não tinha antes. Então, a partir do momento que você vai mudando a sua perspectiva, a sua atenção, a sua forma de ver o mundo, ela também vai mudando, né? E a quarta pergunta que eu queria que vocês anotassem é a seguinte: como você pode aproveitar essas novas opções, caso elas surjam, né, e usá-las na sua própria situação e utilizá-las no seu contexto? Então, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa ali, surgem coisas interessantes que podem agregar, que podem somar, que podem multiplicar o que ela está fazendo, mas ela quer fazer só aquilo. Ela está acostumada a fazer aquilo. Aquilo deu certo para ela em algum momento. Então, ela não consegue se atualizar, entendeu? Ela não consegue, a partir daquele momento, adotar novas estratégias e novos comportamentos, porque aquilo que ela está fazendo já está bom. E existe uma metáfora para isso, sabia? A gente aprende quando é mais novo que é a seguinte: time que está ganhando não se mexe. Só que os outros times que estão vendo o time que está ganhando, eles estão estudando esse time que está ganhando. Eles vão criando estratégias melhores. E daqui a pouco esse time que está ganhando, se ele não mexe, ele começa a perder, porque os outros times estão evoluindo. Então essa metáfora, time que está ganhando não se mexe, ela pode ser positiva em algum momento, mas ela acaba limitando você de evoluir e de pensar em novas coisas que podem te ajudar justamente a ter um desempenho melhor na vida e em tudo também. Beleza? Então, a próxima dica que nós vamos estudar se chama fé versus confiança. Qual é a diferença da fé para a confiança? Basicamente, não é legal que você tenha esperança que uma coisa aconteça. Lourenço, mas a esperança é algo tão legal, Lourenço. É e não é. Eu vou contar uma história para vocês que fala sobre a esperança, tá? É a mitologia da Caixa de Pandora. Todo mundo já ouviu falar na Caixa de Pandora, né? Dizem que Prometeus e Ptolomeu eram irmãos, tá? Eles eram titãs. E na guerra dos deuses do Olimpo contra os titãs, dizem que Prometeus, ele quis se unir aos deuses. Ele era um titã e quis se unir aos deuses porque ele acreditou no trabalho que os deuses estavam fazendo. Então ele trouxe informações tão importantes que fizeram com que os deuses ganhassem a guerra contra os titãs. E aí, Prometeus e Ptolomeu, que era irmão dele, ganharam um espaço dentro do panteão dos deuses. Mas Zeus, ele sempre teve um pé atrás. Ele dizia, não, são titãs, né? Não, mas eles estão com a gente, eles nos ajudaram, beleza. Então diz que Prometeus, se a gente for estudar a etimologia da palavra, tem relação com aquele que vê o futuro, aquele que vê além. E Ptolomeu é aquele que não vê além, aquele que não simplesmente não tem essa capacidade. E diz que Zeus ofereceu uma das deusas, eu não estou agora recordando o nome, porque essa história está surgindo agora, durante a live, veio à minha memória, e eu acho que contextualiza muito bem. E ele ofereceu a Ptolomeu uma esposa. E essa esposa, ela era muito linda, era uma deusa, né? Mas, ao mesmo tempo, a característica dela era a curiosidade. Ou seja, cada deus tem uma característica, né? Zeus é do trovão, né? E aí por diante eles vão tendo, acho que o trovão é Thor, né? Mas tem as características de cada um, Afrodite é do amor e por aí vai. Então, a deusa que Zeus oferece a Ptolomeu tem relação com a curiosidade. E Zeus dá um presente para o casal, que é a Caixa de Pandora. E fala assim, essa caixa possui muitas coisas, é melhor que você não abra, mantenha ela em segurança. E simplesmente Prometeus vê aquilo adiante e fala para Ptolomeu,
Cuidado com a tua mulher para ela não te convencer a abrir essa caixa. Só que o cara simplesmente é impossível não ser influenciado pela sua mulher, e a mulher é impossível não ser influenciada pelo seu esposo. E passou-se um tempo e ela convenceu Ptolomeu a abrir a caixa. E dizem que quando ele abre essa caixa, ele abriu por pouco tempo e saiu um monte de coisa dessa caixa. E saiu, por exemplo, a pobreza, doenças, saiu várias coisas negativas e aquilo se espalhou pela humanidade. E diz que rapidamente eles fecharam. E eles pensaram, não é possível que só tenha coisas negativas nessa caixa, nesse presente de Zeus. A gente já abriu, já saiu tanta coisa negativa, e aí eles abrem mais uma vez a caixa de Pandora, e quando abrem, por último, sai o quê? A esperança. E o que é que isso quer dizer? Todo mundo fala, metaforicamente, que a esperança é a última que morre. Por quê? Porque esperança não é uma vida, não é alguém que vai ser o último a morrer. Então isso é uma metáfora. A esperança é a última que morre. Isso pode ajudar uma pessoa a ser resiliente no que ela quer, mas ao mesmo tempo isso pode fazer com que a pessoa comece a, eu vou dar mais uma metáfora para vocês, que a pessoa comece a dar murro em ponta de faca. Ou seja, ninguém vai literalmente dar murro em ponta de faca. Mas pode ser que aquela esperança faça com que a pessoa fique presa num ciclo e esperando uma coisa diferente, só que não acontece. Então, qual é a diferença entre fé e confiança? É que a fé, ela tem relação com uma combinação de fatores que não dependem de você, e esses fatores combinados vai te entregar um resultado que você espera. Ou seja, você tem esperança que algo aconteça. Então você terceiriza a responsabilidade da sua meta. Você terceiriza esperando que alguém te salve, que algo aconteça e te tire desse problema. E esse é um tipo de pensamento de vítima, é um tipo de pensamento de criança, onde o pai vai fazer alguma coisa, onde a mãe vai fazer alguma coisa, e você tem que buscar ser responsável pelo cumprimento das suas metas. É claro que existem pessoas que vão te ajudar no caminho. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua esposa, pode ser quem for, pode ser um amigo. Mas você tem que traçar um plano que dependa da execução de você. Porque você fala, não, se eu fizer isso e fulano fizer aquilo, então já não depende só de você. Você pode receber ajuda, mas a tua execução, o teu plano tem que depender exclusivamente de você, porque isso vai fazer com que você tenha confiança e não fé. Lourenço, mas eu gosto de ter fé. Fé é algo maravilhoso. Você vai, cada vez que você começa a fazer uma coisa e aquela coisa vai dando certo, você vai tendo mais fé, mas uma fé consciente, uma fé autêntica. Você tem fé que você pode conseguir fazer aquilo e que você está alinhado, por exemplo, com a sua religião, você está alinhado com Deus, porque você está fazendo algo que é correto na sua vida. Então você tem fé que Ele vai ainda te fornecer certas coisas, mas aquilo vai depender de você. Até nas coisas do mundo religioso, você não pode depender exclusivamente de Deus. Você tem que fazer o que lhe cabe como ser humano, e aí Deus faz o que cabe a ele como Deus. Ou seja, muitas vezes você vai fazer o possível e Deus pode sim fazer o impossível na sua vida. Mas se você não fizer a sua parte, se você não tiver confiança de que você é capaz de fazer isso, ele também não pode fazer a parte dele. Porque é uma troca. Cada um tem que fazer a sua parte. Se você falar para Deus, ai Deus, eu não quero mais mentir, mas continuar mentindo, você não está fazendo a sua parte. Porque quando você começar a falar a verdade, algo vai mexer com o seu coração e você vai sentir, Deus está comigo, ele sabe que eu estou falando a verdade. Ou seja, é um conúbio, é um entrelace. Então eu não estou falando mal da fé. Eu estou falando que só ter fé, sem ter um plano que você possa executar, não é interessante. Beleza? Vamos então para o nosso próximo passo, que é trazer
nossos valores para o que fazemos. Vê que está bem conectado esses passos, né? Quando nós trazemos os nossos valores para o que estamos fazendo, nós nos sentimos bem com o que fazemos. Então, por exemplo, digamos que você tenha algo muito dentro de você que você não pode... Vamos dar um exemplo, né? Que você é contra tirar uma vida, mas te oferecem um emprego no frigorífico. Você está percebendo que isso não está alinhado com os seus valores? Por mais que você precise daquele dinheiro ali, será que não existem outras formas de você conseguir? Porque quando você começa a ferir os seus valores, quando você não está conectado com quem você realmente é, começa a ter certos problemas. Ou seja, você simplesmente, quando não está alinhado com os seus valores, você não se conecta com quem você é e a sua vida começa a se tornar uma vida sem sentido, uma vida vazia. Veja a importância de você estar conectado aos seus valores. Então, você pode fazer uma pergunta que mexe com a sua ecologia interna. Isso que eu estou fazendo é uma coisa que faz bem para mim, para as pessoas que me amam? Eu vou me tornar uma pessoa melhor? Quando eu penso nas coisas que eu gosto, isso está alinhado com o que eu gosto? Então é importante você fazer essa verificação para que mais na frente você não se esforce tanto e diga, poxa, não é isso que eu quero. Por quê? Porque mesmo que você queira outras coisas, mas a ação que você está fazendo hoje é alinhada com seus valores e aquilo te dá algum fruto positivo, você pode ter vários frutos, você pode manter aquilo. Então é importante você fazer essa verificação. E aí a gente entra nesse slide que é tão importante, que fala sobre ter um propósito. E isso confunde muita gente. Por que isso confunde as pessoas? Porque as pessoas transformaram ter um propósito como se você precisasse ter um nível de autoconhecimento, um nível de maestria. Fulano está profundamente conectado com o seu propósito e transformaram o propósito em algo às vezes inalcançável. E as pessoas ficam, nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso para descobrir qual é o meu propósito. E no fundo o propósito é só uma direção. Não é algo tão profundo quanto as pessoas acham. Por quê? Porque a direção é mais importante. Por exemplo, se você tem consigo certos valores importantes e você sabe que indo por esse caminho você está conectado consigo mesmo, você pode gerar um propósito. Então, por exemplo, uma das coisas que eu, Lourenço, me conecto profundamente é acabar com a alienação das pessoas. Eu odeio uma pessoa, não que eu odeio a pessoa, mas eu odeio o contexto de uma pessoa ser alienada. Então, por exemplo, quando alguém vê alguém que está querendo fazer algo grandioso, fala, não, isso aí você não vai conseguir, isso aí é muito difícil. A pessoa está falando dos limites dela. Entendeu? Então, quando as pessoas vendem na internet, olha, compre o meu curso e seja como eu, faça o que eu faço, fique rico em um mês, faça tal, ou seja, esse tipo de alienação que trabalha através do medo, que diz que você, se não fizer tal coisa, você vai para o inferno, que simplesmente fala que você tem que ter XYZ na conta para poder ser feliz, como se você estivesse condicionando a tua felicidade. E você, às vezes, tem coisas maravilhosas que o dinheiro não pode comprar e você não sabe aproveitar e ser feliz naqueles momentos porque você está condicionado, ou seja, essa alienação. Isso é algo que eu combato, isso é algo que me motiva. Então, o que eu falei? Poxa, já que eu sou profundamente conectado para lutar contra isso, para que eu jamais entre nesse estado e que eu quero acordar outras pessoas para elas não serem assim, eu vou ensinar isso no digital. Então, a maioria dos meus vídeos são para você despertar a sua força interior, são para você
chegar onde você quer, para você ter seus resultados, mas não só para você ser feliz quando chegar lá, você pode ser feliz durante essa trajetória. Então, eu percebi que o modelo digital seria interessante para mim, porque com o tempo eu posso impactar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. Porque o que mais tem por aí são pessoas que não são psicólogos, não têm essa formação, não têm às vezes a capacidade, mas sabem vender bem e acabam iludindo, condicionando e limitando outras pessoas através da sua retórica. Então, ter um propósito é basicamente ter uma direção. Pode ser que daqui a pouco eu pense assim, não, é melhor eu fazer só eventos presenciais, é melhor eu fazer tal coisa, mas a direção é a mesma. Então eu tenho um propósito, e o propósito você elege, você escolhe, você cria. Não é algo que você vai estar profundamente conectado numa meditação depois de 2, 3 anos investigando internamente e pum! Ai, agora ficou claro, eu tenho o meu propósito. O propósito é uma direção. E nessa direção você está indo sempre. E simplesmente você pode ir melhorando, você pode ir mudando, você pode ir reorganizando, mas a direção é a mesma. Entendeu? Então, não se enrede nisso de propósito. E por que o propósito é importante, Lourenço? Porque ele coloca você no jogo do longo prazo. Você sabe que está indo para lá. Então, todo dia você vai fazer alguma coisa que vai te deixar mais perto. É diferente, quando você não tem um propósito, você pode ir para qualquer lado, qualquer direção. Então, você não pensa em longo prazo. Você pensa, será que essa direção vai me dar alguma coisa agora? E a pessoa fica no ar. Não que ela não vai viver o agora, mas ela fica nesses propósitos de curto prazo que não estão alinhados com a direção dela. O que vai acontecer? A pessoa chega numa hora, olha para trás e se arrepende de não estar conectado profundamente com o que ela realmente acredita. Beleza? Então, essa é a importância de você ter um propósito. No ponto número 6, nós vamos falar sobre flexibilidade, pensamento flexível. Isso é importante porque às vezes a gente quer fazer as coisas só do nosso jeito. Não quer dizer que o nosso jeito é ruim, mas existe aí no mundo outros jeitos de se fazer o que você quer. E às vezes outras pessoas já estão vivendo a vida que você quer viver. Às vezes outras pessoas já estão alcançando o que você quer alcançar. Às vezes outras pessoas já trilharam um caminho. E o que é que isso tem a ver com o pensamento flexível? Porque você simplesmente pode pensar, será que eu não posso aprender com essa pessoa que já vive o que eu quero viver? O que essa pessoa fez que eu não fiz ainda? O que ela sabe que eu não sei? Será que existe algum tipo de biografia das pessoas que atingiram um alto grau de sucesso no que eu quero ter sucesso? Será que eu não vou me motivar com a história deles? Será que eu não vou aprender? Inclusive tem uma aula que eu dei em outra mentoria de modelagem que é incrível, que você simplesmente começa a entender como funciona o pensamento e a estratégia de outras pessoas. E isso vai te ajudar a você extrair ali um plano de ação alinhado com o teu objetivo, através de pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. Então, o pensamento flexível ele vem justamente para nos ajudar, para nos auxiliar. Se eu estou fazendo uma coisa que outras pessoas já fizeram e tiveram sucesso, eu vou dar uma olhada no que elas fizeram. Porque se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu posso acrescentar isso no meu plano. Ou seja, não ser tão rígido no que você está fazendo, a ponto de não aceitar coisas que funcionam. Mas também é importante você ter em consideração o seguinte: você deve buscar a orientação das pessoas que já vivem o que você quer, de pessoas que simplesmente já têm sucesso onde você quer atingir o sucesso. Porque se você for pegar conselhos ou visões de pessoas que não estão vivendo o que você quer viver, que não têm o mesmo sonho que você vai se prejudicar. Então não vale a pena, por isso que hoje em dia é tão poderoso isso de mentoria.
Você pode pagar uma mentoria para uma pessoa que é expert no que você quer ser, e essa pessoa vai te dar as dicas de como ela fez e como você pode atingir esse objetivo. Então, a partir do momento que vocês estão aqui hoje também, a maioria de vocês me viram dando uma palestra sobre a força interior, viram que existe esse produto e estão aqui dentro comigo, vocês pensaram, meu, eu preciso desenvolver certas habilidades, eu preciso desenvolver certas capacidades, e é na Personal Growth que eu vou encontrar exatamente isso, porque toda semana o Lourenço vai me ajudar a me conectar com essa energia, com essa frequência de transformação que eu tanto quero para a minha vida. Então, isso é muito importante. Pensamento flexível. Beleza? O próximo passo que nós temos que compreender é aprender a viver o momento presente. Aprender a viver o aqui e agora. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes os teus piores medos estão em uma hipótese. Ou estão no passado, ou estão numa hipótese. Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas, ou quase 100%, fala o seguinte: o que aconteceria se eu fracassasse? O que aconteceria se eu não conseguisse? O que aconteceria se as pessoas começassem a me julgar? Ou seja, é uma hipótese. E existe um estudo que comprova que 90% dos nossos medos, eles simplesmente são coisas que nos preocupamos, que nunca aconteceram, que nunca vão acontecer. 90% das nossas preocupações nunca acontecem. Mas a gente vive conectado com esses medos. Então a pessoa pega uma hipótese, traz essa hipótese para agora e se torna uma pessoa ansiosa, preocupada. Isso afeta a tua saúde mental. Isso afeta a tua saúde biológica, porque a pessoa ansiosa ela vai produzir hormônios diferentes do que ela deveria estar produzindo. E a partir daí o que é que acontece? A pessoa vive do mundo do e se isso acontecesse. Então, quando você começa a viver o agora, pode ser que algo no futuro aconteça? Pode ser, mas o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer agora? Dentro desse meu propósito, do meu plano, dentro dessa meta que eu quero, o que simplesmente eu tenho que fazer? Então, você vem para o aqui e agora e faz o que você tem que ser feito. E quando você faz o que tem que ser feito, você dá esse passo, por menor que seja, você faz agora o que tem que fazer. Você se sente conectado com os seus objetivos. Porque isso é como se fosse uma tarefa de autenticidade que eu explico na metodologia. Então isso é muito importante, que você aprenda a relaxar seu corpo, que você aprenda a respirar conscientemente. Só em você parar e sentir o ar que entra e o ar que sai. Você passar 10 minutinhos sentindo o ar que entra e o ar que sai. Você entra no aqui e agora e pensa: eu tenho um plano, o que é que eu tenho que fazer agora? É isso. Eu não vou pensar em outra coisa, eu vou fazer isso. Porque senão a gente entra num tipo de piloto automático, onde a nossa programação, que muitas vezes foi feita por outras pessoas na nossa infância, se ativa e a gente se sabota. E quando a gente está no aqui e agora, a gente tem uma flexibilidade maior de escolher as nossas ações. Entendeu? Então essa é a importância do aqui e agora, do momento presente. Tanto vai te dar mais saúde psicológica, mais saúde biológica e mais clareza de escolha para você agir de forma alinhada com os seus planos. E última dica é a autoavaliação. Lourenço, o que é essa autoavaliação? É você ter a capacidade de simplesmente analisar os resultados que você está tendo. Então,
No final, eu quero que a gente crie aqui uma meta e analise esses passos, como é que poderiam ser dados, tá? Para a gente tentar fechar de uma forma prática. Então, você faz algo e você começa a analisar. Vamos supor que você não conseguiu atingir alguma coisa ou aquela semana você tinha uma meta e não cumpriu com aquela semana. Você pode pensar, espera aí, como eu posso dar um significado a isso? Que falar que foi ruim, todo mundo pode falar que foi ruim, falar que foi bom, qualquer pessoa pode fazer essa autoavaliação, mas qual é o significado de eu não ter conseguido ou qual é o significado de eu ter conseguido? Isso vai te conectar com uma reflexão poderosa para você saber exatamente o que você precisa mudar ou o que você fez para acertar, para você manter conscientemente. Porque a maioria das pessoas, elas não têm consciência dos seus resultados. Se uma pessoa faz uma coisa bem, ela fala, eu faço bem, mas ela não para refletir o que ela faz para ter um bom resultado. E isso me chocou uma vez, porque através de uma prática que eu fazia, que dava muito resultado para mim, uma pessoa chegou para mim e falou, Lourenço, e como é que você faz isso? Aí na hora eu parei assim e falei, não, eu simplesmente faço. E aquilo me martelou, eu falei, não é possível, como psicólogo, como uma pessoa que explica sobre isso faz um tempo já, né? Eu falei, não, eu tenho que extrair conscientemente qual é a minha estratégia. Eu refiz os passos e como é que eu faço. E no outro dia eu chamei essa pessoa e falei, olha, você me perguntou aquela hora, a prática que eu faço para ter esse resultado é isso, 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 isso e isso. É dessa forma que eu crio a minha estratégia mental e que eu ajo dessa maneira e eu estou conectado com esse tipo de imagem, com esse tipo de sentimento. E a pessoa falou, não, agora eu entendi, eu posso usar também. Então isso acontece com vendas, isso acontece com terapia, isso acontece com metas, isso acontece com tudo na vida. Quando alguém faz uma coisa muito bem e ela consegue extrair essas estratégias, ou quando ela faz uma coisa errada, ela dá um significado que a ajude a não cometer mais esse erro, isso é muito importante. Outra pergunta. O que eu aprendi com isso que eu posso levar comigo para utilizar a partir de agora? Você errou, o que eu aprendi com isso e como eu posso levar esse erro comigo como um aprendizado para não repetir? Ou o que eu posso levar esse sucesso para replicá-lo? Né? E a terceira pergunta, com o retrospecto, ou seja, analisando o que eu fiz, o que eu faria agora diferente? Então, a partir do momento que você começa a ter essas reflexões, você começa a entrar num processo de autoavaliação, e esse processo de autoavaliação faz com que você extraia certos aprendizados. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você... Vamos imaginar uma coisa que eu estou fazendo agora? Eu, por exemplo, estou fazendo agora uma dieta há 45 dias. E eu já perdi 11 quilos, certo? Então, nessa dieta, eu elaborei um tipo de metáfora, né? Primeiro que os grandes predadores como o leão, como a águia, eles não são acima do peso. Então eu estou utilizando muito a minha imagem, isso é importante para mim. Então eu comecei a criar uma metáfora onde eu vou ter mais performance, eu vou ter mais entrega, eu vou ter mais credibilidade se eu tiver com um corpo bonito. Eu vou me sentir melhor também. Então a pessoa elabora uma metáfora em relação a isso. Segundo passo, certifique-se que a sua estratégia funciona. Então, eu comecei a estudar qual tipo de dieta eu iria fazer. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a perceber se funcionava ou não. E começou a dar bastante resultado. E eu fui refletindo, descrevendo a maneira com que eu me sentia, entendeu? Como é que eu poderia utilizar essa dieta em outras situações. Então, eu comecei a postar isso nos meus stories, comecei a falar para ver se tinham pessoas que queriam acompanhar a dieta. E o resultado foi bem positivo, as pessoas começaram a acompanhar, começaram a ver. Né? Então, isso foi me trazendo, me retroalimentando mais ainda. Outra coisa, esperança, confiança versus fé. Então, a partir desse momento, eu não tinha mais, eu vou
esperança ou fé de que só fazendo um exercício, por exemplo, ou com algum tipo de combinação mágica, eu iria começar a emagrecer meditando, ou fazendo alguma coisa assim, porque eu já medito. Então eu tenho que ter uma estratégia prática que dependa de mim, ou seja, o que eu vou comer depende de mim, o que eu vou fazer, é o meu esforço depende de mim, certo? Então, isso está encaixado com meus valores? É claro que está. Eu quero ajudar as pessoas a saírem das suas limitações, da sua programação. Então, se eu emagrecer, muitas outras pessoas podem se motivar a emagrecer, elas acham que não podem, que não conseguem, pois eu vou dizer a elas que elas conseguem, entendeu? Então, tudo vai se conectando com o que você quer. Ter um propósito, pô, isso está super alinhado com o meu propósito. Eu sou palestrante, eu sou mentor, eu sou psicólogo. Então, isso nunca para mim foi um problema a pessoa chegar no meu consultório e eu ser um pouco acima do peso, eu estava bem com isso. Mas quando eu começo a falar de autodesenvolvimento, de performance, de disciplina, talvez a pessoa olhe para mim e fale, será que esse cara não tem disciplina? Pô, eu medito há 20 anos, eu faço práticas, eu tenho uma rotina há um tempo já. Eu só não tinha o objetivo de emagrecer, mas agora eu tenho. Por quê? Porque isso se encaixa, isso vai me ajudar a ter mais autoridade quando eu vou falar de disciplina para as pessoas. Então, isso está alinhado com o meu propósito. Vocês entenderam como isso vai se encaixando? Então, pensamentos flexíveis. O que outras pessoas fizeram e conseguiram ter um resultado excelente? Aí eu comecei a estudar dentro da dieta que eu escolhi, o que as pessoas comeram, como elas fizeram, como elas se motivaram, e eu estou fazendo também. Entendeu? Aprender a viver o presente. Então, pode ser que de ontem para hoje você só emagreceu 200 gramas. E aí você fica pensando lá no destino final, e se eu não emagrecer tanto até o final do ano? Não, você tem que pensar no agora, porque o agora é que vai fazer a diferença para você. E por último, a autoavaliação. Se teve uma semana que eu comi, sei lá, muito, eu estou fazendo a cetogênica, que eu exagerei um pouco no queijo, eu percebi que eu emagreci menos. Mas a semana que eu comi mais só carne, mais proteína e não comi tanto queijo, eu emagreci mais, ou seja, eu vou ter que fazer essa autoavaliação, né? Então, quando você faz as suas metas e você caminha por essas dicas, caminha por esses passos, você está mais seguro, mais pronto para que isso dê certo. E eu vou compartilhar com vocês uma coisa que é um cartão. Quem ensina a fazer esse cartão é o Bob Proctor. Bob Proctor, ele é uma eminência na lei da atração, ele que inspirou o livro e o filme O Segredo, né? Então ele ensina você a fazer um cartão de objetivos, eu não vou mostrar o meu para vocês, mas é um cartãozinho, né? E esse cartãozinho você anda com ele no bolso e você sempre está conectado. É uma forma de associação que você cria. Por exemplo, toda vez que eu passar por uma porta, pelo batente da porta, eu vou lembrar dos meus objetivos. Toda vez que eu for no banheiro, eu vou lembrar dos meus objetivos. Então, o cartão ele serve para isso. Toda vez que eu sentir o cartão no meu bolso, eu vou estar conectado com meus objetivos. Então, quando você cria isso, deu aqui que desconectou e reconectou. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão assistindo? Tá ao vivo? Beleza. Vamos lá. Então, automaticamente, quando você coloca a mão no bolso, você se conecta com seus objetivos e você está lembrando deles o tempo inteiro, você não está ali, por exemplo, esquecido de si mesmo. Porque, por exemplo, se você tem um objetivo de amar mais os seus filhos e ter mais tempo de qualidade com eles, mas no trânsito você começa a brigar com alguém, pode ser que você não chegue em casa. Você se esqueceu que você quer ver seus filhos. Então, quando você está conectado com seus objetivos, você começa a ter mais ações de forma consciente que te fazem, com mais facilidade, se conectar a essa frequência que é a mudança. Beleza? Vou encerrar por aqui a gravação e vou deixar em aberto aqui para a gente conversar sobre, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta.